é o encerramento da nossa campanha do vaso. Estivemos aqui desde segunda-feira, ouvindo mensagens, ministrações e palavras que edificaram a nossa vida. E hoje nós vamos concluir isso, vamos fechar esse ciclo dessa semana na unção e na graça do nosso Deus. Amém? Jeremias capítulo 18. E nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava sobre as duas rodas. Quando o vaso que ele fazia estragava em sua mão, tornava a fazer outro vaso, segundo bem lhe parecia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que a tua unção e a tua graça permaneçam em nós, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pode assentar. Nós ouvimos aqui durante essa semana algumas ministrações e revelações acerca dessa palavra, acerca desse versículo. E o contexto que isso estava acontecendo era um contexto muito terrível que acontecia em Israel. Por quê? Porque o povo de Israel tinha sido desviado das orientações de Deus. Eles tinham perdido o rumo, perdido o alvo, e estavam fazendo várias coisas que desagradavam a Deus. Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a sacrificar para outros deuses, e eles começaram a fazer muitas coisas que desagradou o coração de Deus. Então Deus levanta Jeremias como profeta para falar com o povo. Deus levantou Jeremias para falar com o povo. Deus poderia falar direto com o povo? Sim ou não? Poderia. Deus poderia falar direto com o povo, assim como ele fez várias vezes. Nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, mas ele resolveu usar Jeremias para ser o transmissor da sua palavra para aquele povo, para ser aquele que traria a revelação do Senhor para aquele povo. E assim como Deus usou Jeremias naqueles dias para falar com aquele povo, Deus hoje tem usado pessoas para falar com o seu povo. O povo de Deus. E infelizmente hoje nós temos vivido dias que são bem complicados também. As pessoas estão se desviando de Deus, estão se afastando de Deus, estão procurando em outros lugares, em outros deuses, em outras situações, algo que possa completar a sua vida, algo que possa fazer com que a sua vida tenha sentido. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã, que o único sentido que existe para a vida de um ser humano é ter Deus habitando dentro dele. Só que, quando Deus chama Jeremias para falar com o povo, Deus primeiro precisava preparar Jeremias. Deus primeiro precisava mostrar para Jeremias o que é que ele ia fazer com o povo, para depois ele transmitir. Quando você vai dar um recado para alguém, antes de dar esse recado, você precisa saber da notícia. Sim ou não? Não tem como levar uma notícia de alguma coisa para você. Então, Deus chama Jeremias e fala para ele: olha, Jeremias, você vai lá na casa do oleiro, você vai descer lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Deus não quer falar com Jeremias em qualquer
mostrar, não só falar, Deus queria mostrar para Jeremias o que ele ia fazer. Deus queria revelar para Jeremias o que ele iria fazer. E você já viu uma coisa, quando você recebe uma informação de algo, falar aquilo, você recebe e você começa a criar uma imagem daquilo que você está recebendo, da informação que você está recebendo. Não é isso? Mas quando você recebe uma informação através de uma imagem, você já tem o desenho, você já tem a certeza do que aquela informação está te falando, não é? Quando se você tiver com a sua televisão ligada lá na sua casa, e de repente você ouve lá uma notícia, uma tragédia, como teve, salvo engano, ontem, um acidente envolveu 20 veículos. Não sei se você viu isso. Um acidente que envolveu 20 veículos. Tinha ônibus, tinha caminhão, tinha moto, carro de passeio, 20 veículos. Se você só ouve a notícia, igual eu escutei essa notícia pelo rádio, primeira vez, estava de carro e passou essa notícia. Na hora que passou, eu falei, meu Deus, misericórdia, que coisa terrível. Aí quando chegou, depois que eu cheguei em casa, eu fui ver noticiário, jornal, na televisão, e aí passou a imagem do acidente. Foi muito pior do que eu pensava. Quando eu recebi a notícia pelo rádio, que eu só ouvi a notícia, eu comecei a imaginar como teria sido esse acidente. Mas na hora que eu vi a imagem do acidente, isso para mim fez toda a diferença, porque eu consegui vislumbrar e entender aquilo que realmente aconteceu. O que Deus queria fazer com Jeremias, quando ele levou Jeremias lá na casa do oleiro, era mostrar para ele o que ele iria fazer, como que iria acontecer. Deus podia falar para Jeremias, eu vou pegar esse povo, e esse povo, eu vou quebrar esse povo, e eu vou refazer esse povo, eu vou montar esse povo. E Jeremias poderia imaginar mil e uma coisa, mas Deus pegou Jeremias, levou ele lá na casa do oleiro e falou, vai lá que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Aí quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. E isso nos faz refletir o seguinte: que aquele que é capaz de moldar o vaso, que sou eu e você, que era o povo de Israel naquela época, ele não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. O oleiro aqui representa o próprio Deus, e o vaso representa o povo que precisava ser refeito, que precisava ser forjado de novo. E quando Jeremias chega lá, que ele vê o oleiro trabalhando, isso nos faz pensar que o oleiro, aquele que é capaz de mudar a vida de alguém, aquele que é capaz de refazer a história de alguém, ele não para de trabalhar, ele continua trabalhando na sua vida, ele continua trabalhando na sua casa, ele continua trabalhando no meio da sua família. E aí Jeremias chega lá e vê aquele oleiro trabalhando. Ele está lá sentado, trabalhando, moldando o barro para fazer vasos. Curioso é que o oleiro trabalhando com o barro, que é terra, não é isso? Barro vem da terra, que é terra. Quando ele estava moldando o barro e trabalhando na terra, ele estava remetendo a algo que tinha acontecido lá no Éden, quando Deus criou o homem. Como que o homem foi criado? Do barro. O homem foi criado do barro.
Deus foi lá, montou, fez o homem, desenhou, fez tudo do jeito que ele entendia que tinha que ser, e depois soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e a partir daí, aquele barro deixou de ser barro e tornou-se um ser humano. Aí, por que Deus levou Jeremias agora na casa do oleiro para mostrar para ele o oleiro trabalhando o barro? Ele estava dizendo para Jeremias e mostrando para Jeremias: aquilo que eu criei lá no começo, que era barro, agora eu vou refazer aqui, que também continua sendo barro, mas a partir do momento que eu trabalhar, que eu mudar e soprar novamente o meu fôlego nesse barro, ele vai deixar de ser barro e vai passar a ser vivo. A essência é a mesma, a natureza da situação é a mesma. Deus pegou novamente o barro que ele tinha feito o homem lá atrás e ele refez novamente, trazendo o homem de novo para os seus caminhos. Isso que Deus estava mostrando para Jeremias: eu vou refazer. E aí, nós lemos aqui, tinha horas que o oleiro estava lá trabalhando lá, fazendo vaso, e aquele vaso quebrava. Quantas e quantas vezes Deus começa a trabalhar na minha vida, na sua vida, e nós nos sentimos quebrados, nós nos sentimos para baixo, derrotados. Nós não sabemos mais como fazer, como agir, como pensar, o que falar, o que pedir. Muitas vezes não temos força nem para orar. Mas o oleiro está trabalhando. Mas o oleiro continua trabalhando. E a Bíblia fala, conforme nós vemos aqui, que ele trabalhava o vaso. Quando o vaso se quebrava, ele pegava e jogava fora. É isso? É isso que ele fazia. Quando o vaso quebrava, ele pegava e começava tudo de novo. Ele começava a moldar tudo de novo. Sabe por quê? Porque Deus jamais vai te descartar. Deus jamais vai te jogar fora. Você foi chamado para ser vaso. E você pode tentar fugir desse chamado, você pode tentar correr, pode tentar sair de qualquer jeito, mas você vai voltar a ser vaso, porque o Senhor vai te moldar de acordo com o chamado que Ele te deu. Você pode até ter trilhas, você pode até adquirir, soltar lascas pelo caminho, mas quando o oleiro te pegar para trabalhar, ele vai te moldar e vai te fazer perfeito de novo. Mas o vaso, ou o barro, para ser trabalhado pelo oleiro, ele precisa estar maleável. Se o vaso já estiver duro, esse vaso que está pronto aqui, eu não consigo mudar mais o formato dele, sem quebrar. Se eu quiser mudar esse vaso, diminuir, aumentar o tamanho, deixar ele mais cheio, mais fininho, do jeito que ele está aqui, eu não consigo fazer sem quebrar, porque esse barro já não está mais maleável, esse barro já não é mais capaz de ser moldado. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós, enquanto servos de Deus, enquanto barro na mão do oleiro, enquanto escolhidos para sermos vasos, nós precisamos estar maleáveis e estarmos atentos a todo tempo do que o oleiro está tentando fazer conosco e deixar ele trabalhar na nossa vida. Deixa o oleiro trabalhar em você. Não fique duro, achando que não, tomou assim, é assim que vai ser. Não. Seja maleável, porque o oleiro é capaz de fazer com você aquilo que ele quer e algo
montagem que o oleiro está preparando para a sua vida é muito melhor do que aquilo que você quer ser. É muito melhor. O vaso se quebrava, o oleiro ia lá e fazia de novo. E aí, não dava certo, ele fazia de novo. Não dava certo, ele fazia de novo, até ficar perfeito. O oleiro que molda as nossas vidas, ele trabalha em nós até que nós estejamos de acordo com aquilo que ele quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. E aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, você está vendo o que o oleiro está fazendo? Sim, senhor, estou vendo. Ele faz o que ele faz de novo. Aí ele dá uma olhada e fala: não está do jeito que eu quero ainda não está do jeito que é para ser. Aí ele vai lá e faz de novo. Aí ele dá uma olhada: nossa, agora ficou quase perfeito, mas ainda tem uma coisa que não está boa. Ele vai e faz de novo até ficar perfeito. Aí Deus fala para Jeremias: assim como o oleiro está trabalhando esse barro para fazer esse vaso, Jeremias, você acha que eu sou capaz de fazer isso na vida desse povo? Você acha que eu sou capaz de mudar a história desse povo, de mudar esse povo de um vaso quebrado, trincado, todo atrapalhado, todo avacalhado do jeito que está, servindo a outros deuses, que está fazendo sacrifício para outros deuses? Você acha que se eu pegar esse povo, eu sou capaz de transformar esse povo em algo perfeito de novo? E Jeremias, com certeza, disse: Senhor, é lógico que o Senhor pode. E nessa manhã Deus manda dizer para você que assim como Ele pode, ou podia trabalhar na vida do povo de Israel para transformar a vida deles, para fazer com que eles fossem novamente voltassem para os caminhos dele e que fossem usados como vaso que Ele tinha escolhido, assim Ele faz a nossa vida hoje. Basta apenas que nós deixamos Ele fazer. Ele é o mesmo Deus. Agora você quer ver uma coisa? Nós estamos falando sobre vaso. E todas as mensagens que nós ouvimos aqui durante esses dias, elas remeteram para esse versículo, ou para esse texto, falando sobre a montagem, a moldura dos vasos. Mas eu quero falar com você agora algo diferente. Eu quero falar com você sobre um vaso que já estava pronto. Um vaso que já tinha um propósito para ser usado. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Mateus 26, 6. Aqui eu vou ler até aqui. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha perfume muito caro. Ela o derrubou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Em verdade, lhes digo que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será
sua memória. Olha só, nós estávamos falando de vaso, nós estamos falando de vaso. E aqui nós temos uma situação em que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, e a Bíblia fala que ele, a Bíblia o caracteriza como Simão, o leproso. Jesus estava na casa de um homem que naquela época era desprezível para o resto da população, porque aquelas pessoas que tinham lepra, elas eram isoladas. A lepra era uma doença contínua, então elas eram isoladas, elas não podiam viver no meio da sociedade, e eles eram tidos como amaldiçoados. Mas Jesus estava na casa de um homem que era chamado de leproso. E aí de repente entra por aquela casa uma mulher. A Bíblia não fala se aquela mulher foi convidada para estar lá. A Bíblia não fala se aquela mulher chegou lá e chamou pelos donos da casa e eles abriram a porta para ela entrar. A Bíblia simplesmente fala que a mulher chegou, entrou na casa, pegou um frasco de alabastro, um vaso. E muitas vezes, quando eu ouvia essa mensagem, eu entendia erradamente que alabastro era o que estava dentro do vaso. E não é. Alabastro é o material do vaso. O vaso era feito de alabastro. Pastor, o que é alabastro? Alabastro é uma espécie de mármore, é uma pedra muito cara, é uma pedra especial, e essa pedra, alabastro, os vasos, os frascos que eram feitos de alabastro, eles serviam para acondicionar, para ser colocado coisas preciosas e coisas valiosas dentro. Ninguém usava um vaso de alabastro para colocar dentro qualquer coisa. Dentro do vaso de alabastro eram colocadas coisas especiais que tinham valor. Às vezes a gente tem alguns utensílios na nossa casa que a gente usa mais ou menos desse jeito, né? Não, isso aqui é só em ocasiões especiais. Isso aqui é só para horas especiais que eu vou usar. Porque se eu usar no dia a dia, isso pode quebrar, pode dar problema. Tudo eu vou usar só em ocasiões especiais. E os recipientes de alabastro eles eram usados dessa forma. O que tinha dentro do vaso de alabastro era um perfume. Era algo que ainda também era muito caro. Nós vemos aqui, era muito valioso. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, de perfume muito caro, era muito caro. Hoje em dia a gente vê aí algumas pessoas usando perfumes aí que custam salário mínimo para fora. Não é isso? Você já viu isso aí? Meu filho Arthur é apaixonado por perfume. E de vez em quando ele faz umas doideiras dessas. Lógico que não chega a ser um salário mínimo, mas meio salário e perto disso aí eu já tenho que comprar perfume, né? Doido. Eu não faço. Mas ele faz, porque ele gosta. Mas o que a Bíblia está falando é que esse perfume aqui era muito caro. Então ele era muito mais caro do que esses que a gente conhece por aí. E aquela mulher chegou, entrou na casa e derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, que estava sentado junto com aqueles homens naquele lugar. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus aquele perfume. E os discípulos começaram a murmurar, falando: mas meu Deus, que desperdício, por que essa mulher está fazendo isso? Ela podia pegar esse perfume, vender e dar o dinheiro para os pobres.
fez, durante toda a história, todas as vezes que foi contada, essa mulher vai ser lembrada. Ela nunca mais vai ser esquecida pelo que ela fez por mim. Mas o que eu quero frisar aqui é a questão do vaso. Aquele vaso, aquele frasco de alabastro que aquela mulher usava, ele trazia algo precioso para os olhos materiais, que era um perfume muito caro. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: você tem muito mais valor e é muito mais precioso do que aquele vaso de alabastro que aquela mulher usava. Sabe por quê? Porque aquele perfume que estava lá dentro tinha preço, mas o perfume que tem dentro de você não tem preço que pague. O perfume de Cristo que está dentro de você, não existe preço nesse mundo que possa pagar, porque foi pago com o próprio sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora, por que aquele vaso que aquela mulher levava nas suas mãos tinha algo tão precioso dentro? Porque ele era um vaso perfeito. Se ele fosse um vaso rachado, trincado, ela jamais iria colocar dentro dele aquele perfume caro, porque ele ia vazar. Ela só usou aquele vaso porque ele estava perfeito, para acondicionar aquele perfume que ela levava. E nessa manhã eu quero falar para você uma coisa: Deus está moldando as nossas vidas, porque Ele quer nos usar, e para isso Ele está nos tornando vasos perfeitos. A Bíblia fala em vasos de honra e vasos de desonra. E quando Deus está moldando a nossa vida, quando Ele está trabalhando a nossa vida, Ele quer nos fazer sermos vasos de honra, mas não para que nós recebamos as honras, não para que nós sejamos enaltecidos, não para que nós sejamos aclamados pelos homens. Olha esse aí, é isso, ó, a mulher é isso, esse homem é isso. Não, vasos de honra para honrar o oleiro que fez. Você já viu na televisão, ou já ouviu falar a respeito dos vasos chineses, os famosos vasos Ming, que são caríssimos, muito caros, e de vez em quando eles fazem aí leilões, fazem exposição desses vasos e um sistema de segurança muito grande, porque o vaso é caro demais. Sabe por que aquele vaso é caro? Por causa de quem fez. O vaso leva o nome de quem fez o vaso. Por isso que ele é caro. Ele é só um vaso. Eu e você, meros mortais, se formos ali no Iapoca e comprarmos um vaso e levarmos para a nossa casa e ornamentarmos esse vaso e colocarmos lá, ou se nós tivermos um vaso desse caríssimo na nossa casa ornamentado, para nós não vai fazer diferença nenhuma, porque nós estamos usando só o recipiente vaso. Mas para quem conhece de arte, que chega lá falando, esse vaso aqui é um vaso de Goiapoca, você comprou lá na minha 5 de março em São Paulo, esse vaso aqui. Agora esse aqui tem muito valor, porque foi feito pelo fulano de tal, foi feito exclusivo. Quando Satanás olha para nós, quando o diabo olha para mim, para você, ele só enxerga em nós um vaso comum. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele enxerga em nós um vaso exclusivo. Aleluia!
Ele enxerga em nós um vaso valioso. Sabe por quê? Porque Satanás está olhando para nós como um vaso, mas Deus está olhando para nós como o oleiro que fez o vaso. Então para Ele tem muito mais valor o vaso que sou eu e você do que para quem nos fez. Nós podemos ver esses vasos aí e esses preços absurdos e acharmos isso um absurdo. Meu Deus, por que um vaso tem que custar desse tanto? Por que um vaso tem que ser caro desse jeito? Para nós talvez não tenha valor, mas para aquela pessoa que fez, que sabe o trabalho que deu, aquele vaso tem valor e muito valor. Por que Deus nos valoriza tanto? Porque foi Ele que nos fez, e é Ele que nos monta, e é Ele que nos conserva, é Ele que nos refaz. Por isso que nós temos muito valor para Ele. E porque como aquele vaso de alabastro, lá na história que nós lemos, daquela mulher que derramou sobre a cabeça de Jesus, como aquele vaso de alabastro, eu e você precisamos estar prontos para que em nós seja colocado algo preciosíssimo, e nós só vamos conseguir acondicionar esse algo precioso se nós somos vasos perfeitos. Não tem como ser um vaso de qualquer jeito e receber algo precioso. Você quer ser cheio da unção de Deus? Você quer ser alcançado pela graça de Deus? Deixa o oleiro te moldar. Deixa o oleiro trabalhar em você. Porque quando você estiver preparado, quando você estiver pronto, você vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado para colocar dentro de você. Glória a Deus. O oleiro estava trabalhando quando Jesus iniciou. E o oleiro continua trabalhando hoje. Ele não parou de trabalhar. Porque ainda hoje vasos se quebram. Ainda hoje vasos são destruídos. Ainda hoje vasos são danificados, mas o oleiro não para de trabalhar, porque a missão do oleiro é fazer com que os vasos fiquem perfeitos. Essa é a missão dele. O trabalho do oleiro é trabalhar no vaso para ele ficar perfeito. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para que você fosse um pouco mais trabalhado ainda, para se tornar perfeito. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E nós vamos orar agora. E a sua oração vai ser a seguinte: Deus, você não vai pedir para Deus agora para abençoar sua casa, sua família, seus parentes. Você não vai pedir para Deus para te ajudar a pagar sua dívida, para tirar o sofrimento. Você não vai pedir nada disso para Ele agora. Sua oração agora vai ser: Deus, eu quero